E o que você acha a respeito da estratégia da mangueira das falsidades? Olha, a gente pode perceber diversas estratégias sendo construídas e sendo replicadas no mundo. E eu acho que talvez esse seja o ponto mais interessante até da gente poder conectar. Porque quando a gente fala de eleição, a gente sempre pensa muito num produto local, cultural. Cada povo tem a sua eleição, o seu jeito e tudo mais. Agora a gente começa a perceber um alinhamento de campanhas. E é muito curioso que esse alinhamento de campanhas e de produção, ele tem acontecido em lugares diferentes no mundo e com polos diferentes. Por exemplo, você tem uma estrutura relativamente que acaba aparecendo, pode ser mais vitoriosa ou não, como por exemplo no México, onde você tem um candidato de esquerda, isso pode aparecer no Brasil com um candidato de direita e em tantos outros países. Então, eu acho que o interessante é para ajudar a revelar o quanto não estamos sozinhos no mundo e como esse é um problema, é um desafio global. Nessa ideia de construir pauta e de você conduzir o debate público, ela é muito perigosa, porque é como se você, de alguma maneira, mantivesse todo mundo muito ocupado para discutir. Um lance que eu acho que tem uma boa relação, para falar um pouco sobre isso, que eu estava conversando com alguns advogados de campanha eleitoral e eu falando assim, pô, mas por que a ideia da desinformação ela aparece tanto? Né? Tipo, vira voto assim mesmo, né? Qual que é o grande objetivo? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, o que eu tenho visto, que talvez o principal objetivo seja manter ocupado a campanha do adversário. E então cria-se um fato político da própria fake news e mantém tudo aquilo muito ocupado. Então eu acho que essa sensação é uma forma da gente poder perceber uma certa simetria nessas ondas que são criadas. Agora, tem muitas estratégias. Então a ideia é pensar um pouco e tentar refletir isso numa realidade. Na realidade eleitoral, na realidade política, a gente tem, sobretudo no Brasil, um certo pudor quanto à chamada propaganda eleitoral negativa. Por que pudor? Assim? Porque a legislação não proíbe a propaganda eleitoral negativa, ou seja, aquela que fala mal de alguém, mas ela cria várias barreiras para que aquilo não aconteça. Eu entendo, e a minha ideia da propaganda negativa não é uma ideia de ofensa, eu acho que a ofensa já tem um aparato jurídico para proteger, mas a propaganda eleitoral negativa é aquela que fala mal de um candidato diante da competência, diante da relação. E se você não fala mal do seu adversário, quem vai falar? Ele mesmo. Ninguém vai falar mal de si mesmo. Então eu acho que a gente acabou criando uma falsa ideia, o que deixa o debate oficial, lícito, muito maquiado. E aí pode, para algumas questões, quando você regula demais, você cria um espaço de ilicitude. E aí muito do jogo sujo é travado nesse campo da ilicitude. Talvez fosse mais interessante a gente permitir mais acidez e entender que a eleição é de fato uma disputa, e quando a gente disputa, a gente tem que enaltecer as próprias qualidades e enaltecer os defeitos dos adversários para mostrar que somos a melhor opção, mas isso não deveria implicar necessariamente numa ofensa. Talvez, por mais paradoxal que pareça, talvez permitir um pouco mais de acidez na campanha oficial ajudasse a limitar esse espaço dentro do espaço regulado. Sim. Não é só mudando a lei ou criando norma que você muda a situação fática. Muitas vezes a regulação, sobretudo quando fala de conteúdo e tecnologia, é como, eu costumo dar um exemplo, que é como se você juntasse as mãos e colocasse água dentro. E se a sua ideia é manter a água, a pior coisa que você pode fazer é apertar. Aquilo vai vazar para todo lado e você não vai conseguir trazer. Então, eu acho que talvez se a gente tivesse uma revisitação da campanha eleitoral em si, a gente poderia talvez trazer mais para o debate essa acidez e menos para fora dela e no campo da ilicitude ou da irregularidade. Sim. E qual é o nosso papel enquanto cidadãos na luta contra as fake news? Olha, eu acho que fake news é um grande desafio porque ela é fragmentada, difusa e multissetorial. Então eu acho que a solução não poderia ser única, arrumadinha e que vem de um lugar só, entendeu? Eu acho que a solução também é fragmentada, difusa e multissetorial.
E aí eu acho que os usuários têm responsabilidade nisso, como o Estado tem, como as plataformas digitais têm, como as instituições têm, e eu acho que cada um deveria se encontrar. Um dos grandes fenômenos da internet é a interatividade, do quanto nós temos um papel ativo nela. Por outro lado, parece que a gente pegou esse papel ativo, mas a gente não pegou a responsabilidade que deve ser carregada com ele. É a segunda face de uma mesma moeda. Então a gente tem liberdade e responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade se tem. Então eu acho que como usuário é importante perceber que você é curador de conteúdo e como tal, você tem responsabilidade. Você é responsável pelo que fala, pelo que escreve, você é responsável pelo que posta também. Então, isso é importante. Mas então é punindo o usuário que a gente vai resolver? Não, porque isso seria um remédio que mataria o paciente ao invés de curar. Nos resolve o trânsito de São Paulo proibindo os carros de saírem na rua. Tem que melhorar fluxo, melhorar semáforo e tentar pensar em alternativas. Para além do próprio usuário, cabe ao Estado a promoção de políticas públicas, sobretudo educacional, no campo da educação midiática e digital, para levar esse conhecimento a mais pessoas. O cuidado do próprio Estado com política, por exemplo, como a questão do zero rating, que você tem, eu acho que mais 60%, 80% talvez, vale checar os dados, porque para eu não trazer fake news aqui, mas da CETIC, por exemplo, informa que os usuários, entre 60% ou 80%, usam o smartphone para acessar a internet. E você tem planos onde você não gasta para usar, por exemplo, aplicativos de mensagem instantânea, como é o WhatsApp e redes sociais. E aí a pessoa vai gastar os dados para entrar nos jornais e pesquisar, ou vai só acessar aquilo que é trazido para ela? A mentira chega muito mais fácil, e a verdade depende do... Então a gente precisa ter uma política de mais equilíbrio, pensando também nesse cenário. As plataformas também. Algumas iniciativas do Facebook, por exemplo, têm sido super bacana, que eles têm se aliado muito às agências de fact-checking, que são agências de checagem, e procura checar um conteúdo. Mas não que remove aquele conteúdo e faz desaparecer. A ideia é colocar um alerta. Você já viu que esse conteúdo foi checado e tem essa matéria sobre isso? E deixa para você escolher. Essa escolha é sua. Se é mentira ou verdade, como for. Mas esse alerta da plataforma também é super interessante. E outra forma, as próprias instituições esclarecer e cada vez mais. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito um trabalho incrível com um grupo de combate à desinformação. Eles montaram um site, tem vários vídeos, games e muitas coisas sobre as fake news que circulam sobre a urna eletrônica, a justiça eleitoral. Eu acho que é esse o papel. Eu acho que esse exemplo do TSE é o que deveria ser de modelo para as instituições. Sim. E para finalizar, você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre o seu livro? Esse livro de fake news, ele chama Fake News, a conexão entre a desinformação e o direito. Ele é uma obra coletiva, tem um monte de autor de vários lugares, e eu acho que isso é legal. Como o tema é multidisciplinar, o livro tinha que ser. Então tem gente de jornalismo, da computação, do direito civil, penal, eleitoral e por aí vai. E ele foi o primeiro livro jurídico sobre o tema. Ele foi publicado pela Revista dos Tribunais, que é Thomson Reuters, né, aqui no Brasil. Ele está em vias de segunda edição, isso é muito bacana, saber que esse processo continua. Mas eu acho que a coisa mais legal de trazer é que esse livro, ele, embora tenha sido o primeiro livro jurídico sobre o tema, ele não é o único. Eu acho que isso é muito legal, porque às vezes você não tem uma coisa sobre o tema ou sobre aquilo, e você não sabe se é porque aquilo é muito ruim e não deveria ter mesmo, ou só porque ainda não teve. E hoje a gente já tem uns 6 livros excelentes, dos quais eu recomendo todos, e acho que esse tema deve crescer. Aliás, fica aqui o meu convite para todo mundo escrever, pesquisar mais sobre o tema, que precisa dessa energia da academia para entender o fenômeno e conciliar com a prática. Muito bom, professor. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigadão. Obrigada.